Meus queridos, para que nós tenhamos alegria, precisamos ter a paz. Para que tenhamos paz, precisamos do quê? Da justiça. E Jesus veio te dar a tua justiça. Jesus veio nos dar essa justiça que Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor por estar mais uma noite, mais um domingo aqui na tua casa. Não para mais um culto, porque cada culto ele é um culto e não mais um. E hoje, ó Pai, nós estamos gratos a Ti, porque o Senhor nos guardou e nos trouxe a esse lugar. E agora nós estamos prontos para ouvir a Tua palavra, para ouvir a Tua voz. Eu sei, ó Deus, que Tu não falas o que nós queremos, Tu fala o que Tu quer, e isso é que torna o Senhor grandioso, porque o Senhor não respeita homens, o Senhor não teme a homens, o Senhor não dá ao homem aquilo que lhe faz mal, mas o Senhor nos ama de uma forma tal que o Senhor nos dá aquilo que é bom para nós, embora que em alguns momentos seja amarga, embora que em alguns momentos seja meio dolorido, mas é para o nosso crescimento, é para sarar. E aqui eu te apresento o teu filho, Senhor. Eu sei que ele já meditou, eu sei que ele já preparou, Senhor, e isso é o papel do pregador. Mas sem a tua unção, sem o teu poder, sem a tua virtude, nós vamos receber somente conhecimento. A palavra vai até atingir a nossa mente, mas o Senhor ungindo o pregador, o Senhor ungindo a palavra, ela não fica só na nossa mente, ela vai no nosso coração. E como ela é espada, e como ela é mais penetrante do que qualquer espada em dois gumes, ela vai rasgar-nos por dentro. E quando ela rasga-nos por dentro, é porque ela tem uma grande obra para fazer. Então faça a sua vontade, fale. Use o seu filho em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Essa paz, meus irmãos. Louvado seja Deus. Estou grato por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Sem a bondade de Deus, sem a sua graça, sem a sua misericórdia, o que seria de nós? Nós chegamos aqui porque, como está escrito no Salmos 23, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão. E quantos creem nessa mensagem, meus irmãos? A bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias da tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. E se não for o favor de Deus, o que seria de nós? Sendo nós ainda pecadores, Ele nos amou, meus irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. O pastor me concedeu essa missão, que aos meus olhos é uma missão difícil, mas estou aqui como instrumento de Deus para ser usado para glorificar e exaltar o nome de Jesus. Meus irmãos, sei que todos nós sabemos que a loucura não é do pregador, a loucura é da pregação. É a pregação que transforma, que liberta, cura, salva o homem perdido. No Evangelho de Mateus, para meus irmãos nos acompanhar, capítulo 6, uma mensagem bastante conhecida. Versículo 33. Sabemos, meus irmãos, que a cada dia que se passa,
O mundo, o amor que há no mundo está se esfriando, as pessoas estão sem amor. Então, algo que Deus colocou no meu coração, vou citar um exemplo. Vocês estão vendo esse copo? Essa taça? Essa taça tem o que dentro? Tem água? Eu posso exigir água dessa taça? Posso exigir água dessa taça? Por quê? Porque ela não tem. Assim, meus irmãos, o mundo está sem o amor de Deus, porque o amor de Deus as pessoas não estão recebendo. E somente o amor de Deus que penetrar no coração pode lavar e remir o homem do pecado e fazer uma nova criatura. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Só a bondade de Deus, meus irmãos, é capaz de tirar o homem da droga, de tirar o homem da prostituição, da pornografia. Nós não somos a favor do pecado, nós somos contra o pecado. Mas o foco da mensagem não é apontar o teu pecado ou o teu erro. O nosso foco é apontar Jesus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Porque quando nós estamos olhando para Ele, meus irmãos, quando os nossos olhos estiverem nele, nós estamos olhando para aquele que nos amou de uma tal maneira, que se entregou, independente do nosso pecado, independente da mancha que estava em nós, Ele resolveu vir. Louvado seja o nome de Jesus Cristo para nos trazer vida e vida com abundância. Vamos ler, meus irmãos, Mateus 6 e 33, que diz assim, uma passagem bastante conhecida: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Jesus estava citando esse texto para os judeus, falando que, trazendo para o mundo de hoje, nós vivemos, meus irmãos, de uma maneira, uma correria enorme. Vivemos muitas vezes no estado em que, para a gente consumir algo, a gente tem que gastar. E isso nos traz aflição, traz medo. Porque o homem, meus irmãos, até para a gente beber água, a gente tem que pagar. Não é verdade? Se a gente quiser beber uma água limpa, pura, a gente tem que pagar. Lembro que a gente morava no interior e a gente tinha lá, quando queria uma manga, subia no pé de manga e tirava a manga. Queria uma goiaba, tirava a goiaba. Se a gente quiser se vestir bem, precisamos gastar. Se quiser se alimentar bem, precisa gastar. Quiser beber água boa, tem que gastar. E vivemos, meus irmãos, de uma maneira em que a ansiedade tem aumentado, que as pessoas têm se preocupado, o medo tem tomado conta delas. Porque elas trabalham para conseguir o dinheiro que elas ganham, elas pagam as contas dela, e muitas vezes ainda não dá. E devido a isso, as pessoas, quando olham nas redes sociais, vê pessoas se apresentando, postando fotos, e elas pensam que a vida delas é daquele jeito mesmo, e elas querem imitar, e elas não conseguem. E isso traz uma certa inveja, algo que não vem de Deus, e as pessoas querem viver da mesma forma e atraem coisas ruins para dentro de si. Quantos não querem ter um bom carro, uma boa casa, uma melhor roupa? Quantos não querem pagar a melhor escola para os seus filhos? Quantos não querem estudar, se formar, ter um melhor emprego, ter uma vida de qualidade? E aí as pessoas tendem a buscar essas coisas, focar nessas coisas. Elas se dedicam mais no gasto de
suas energias. Jesus estava falando para eles que se eles buscassem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente vê, meus irmãos, que o principal, que é o reino de Deus, o mundo está se perdendo. Meus irmãos, precisamos, essa mensagem é tanto para mim quanto para você. Precisamos buscar primeiro o reino de Deus. Glória seja dada a Cristo. Meus queridos, e o que é o reino de Deus? Romanos capítulo 14, versículo 17. Creio que o irmão vai, não sei se o irmão vai colocar no telão. Romanos capítulo 14, versículo 17 diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Lembrando, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Meus queridos, para que nós tenhamos alegria, precisamos ter a paz. Para que tenhamos paz, precisamos do quê? Da justiça. Jesus veio te dar a tua justiça. Jesus veio nos dar esta justiça que o mundo precisa. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. As pessoas, meus irmãos, uma pessoa para ter felicidade, ela até alegria no coração, ela precisa de paz. E essa paz que excede todo entendimento é dada por Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Por que ele excede a paz de Deus? Como assim, meu irmão? Talvez você vai estar com uma dívida e o banco te liga, te ameaça, você não paga. Isso infelizmente acontece. E você, por ser um bom pagador, você se frustra. Você fica de um estado não sabendo como é que vai criar os seus filhos e começa a se desesperar, porque você olha para o tamanho da conta que está. Do mesmo jeito, quando você vai no médico e chega lá, o médico dá o diagnóstico que está acontecendo no seu corpo. O seu corpo está enfermo. Resta poucos dias para você viver. Talvez esse seja o recado que o médico quer lhe dar. Mas a paz de Deus, que excede todo entendimento, todo conhecimento humano, ela excede, ela ultrapassa, ela vai te dar a paz que você precisa para poder você reinar em Cristo Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, em Romanos 5, passagem bastante conhecida que geralmente eu falo, versículo 1 diz que, tendo sido justificado pela fé, tenho paz com Deus. Tendo sido justificado pela fé, tenho paz com Deus. A paz é chegada depois da justificação pela fé. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, meus irmãos. A nossa fé que Deus quer que nós tenhamos não é primeiramente, meus amados irmãos, em relação a eu comprar melhor roupa, ou eu estar endividado e sair da dívida, ou eu estar enfermo e ser curado. A fé que Deus quer que nós tenhamos, que nós somos justificados, independente do erro do passado que a gente cometeu, independente das nossas falhas, que todo dia nós erramos. Muitas vezes acordamos um dia pensando besteira.
E muitas vezes o inimigo vai querer acusar a tua mente o quanto você é pecador. Mas a mensagem que eu tenho para te dar é essa: tendo justificado pela fé, você tem paz com Deus. Então não tome posse dessa mensagem, meus irmãos. A paz de Deus, ela é decorrida da fé nele. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E o que é a fé? A fé, meus irmãos, é a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam. Louvado seja o nome de Jesus. E para que nós possamos ter o conhecimento dessa justificação, no Evangelho de João 8,32 diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus irmãos, a gente pode ter a verdade, enquanto a verdade existir, mas a partir do momento que eu não tomo posse de conhecer essa verdade, ela não vai fazer diferença em mim. Mas a partir do momento que eu conheço essa verdade e creio nessa verdade, essa verdade ela vai me libertar, vai nos libertar do pecado. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. A cura, meus irmãos, vai chegar na tua vida quando você acreditar nessa verdade. A paz de Deus vai chegar na sua vida quando você crer nessa verdade. A verdade que te liberta. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Em João capítulo 1, versículo 14 diz assim: que Jesus veio cheio de graça e verdade. Em João 1,17 diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade veio por intermédio de Cristo Jesus. Glória ao nome de Jesus. Meus queridos irmãos, existe uma diferença. Quando você quer mandar uma carta para alguém ou mandar um presente, você envia e a pessoa recebe. Mas quando você vai pessoalmente, é diferente. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, meus irmãos. A lei veio para apontar o pecado do homem. A lei é inflexível, ela aponta o teu erro, o teu pecado, mas ela não consegue te justificar. Ela não te faz santo, perfeito. A lei é santa e pura. Ninguém consegue se igualar à lei de Deus, porque ela é santa e pura. Mas quando eu creio que Cristo me amou e me justificou de todo pecado, eu cumpro toda a lei, porque eu creio nessa verdade. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E quando se fala que a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade, no original não está vieram. Vieram é plural, como se fossem duas coisas diferentes. No original, no grego está veio. Então, graça e verdade veio, é uma coisa só. Está no singular no original. Então, graça e verdade, ela é uma coisa só. Então a graça e a verdade de Deus veio por intermédio de Jesus para nos alcançar e nos limpar do pecado, meus irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Por que que a gente fala da justificação? Porque, meus irmãos, muitos lugares que as pessoas vão, elas estão atrás simplesmente de bênçãos. Elas vão atrás de bênçãos, sendo que o abençoador já está em nós. E elas não tomam posse dessa mensagem, acreditar que se ela crer em Cristo é o suficiente para que ela seja justificada. E quando a pessoa é justificada, ela é limpa, ela é transformada. A pessoa não consegue entender como é que a pessoa saiu das drogas, como é que a pessoa foi liberta. É o Evangelho, meus irmãos, é crendo em Jesus Cristo que somos libertos do pecado. E quando a pessoa liberta do pecado, ela também recebe cura,
transformação, libertação. Louvado seja o nome de Jesus. Paulo vai dizer assim em Romanos 1,16: não me enganou do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque o Evangelho é revelado a justiça de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. O Evangelho de Deus, meus irmãos, ele revela a justiça de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Creio que o irmão achou aqui, porque o Evangelho revela a justiça de Deus. Uma justiça que, desde o princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé. Louvado seja o nome de Jesus. Meus queridos, para que possamos buscar primeiro o reino de Deus, eu primeiro preciso entender a justificação, a justiça de Deus que me alcançou. Eu preciso crer nessa justiça que limpa o homem do pecado. Certo dia eu estava comentando uma pessoa em que muitas vezes nós achamos que fazemos boas coisas, vamos, por ser uma pessoa boa. Por exemplo, ser umas pessoas boazinhas. Quantas pessoas boazinhas acham que entrarão no reino dos céus e não entrarão? E quantas pessoas que se acham mal entrarão no reino de Deus? A diferença está porque ela creu. Jesus não veio para nos condenar, ele veio para nos justificar do pecado. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Jesus, meus irmãos, em Romanos 4:25 diz que ele ressuscitou para a nossa justificação. Então Cristo, quando ele ressuscitou para a nossa justificação. Então o motivo de ele ter ressuscitado foi para que ele queria nos justificar do pecado. Porque o pecado, meus irmãos, a consequência do pecado traz morte, traz doenças, traz dívidas, traz todo esse desespero que as pessoas estavam querendo buscar, estavam ansiosas. Tudo isso é consequência do pecado. Mas quando nós cremos, somos justificados, meus irmãos. Nós cremos nesse Evangelho que transforma e liberta e cura vidas. E muitas vezes, meus irmãos, nos sentimos desesperados porque achamos que Deus está contra nós. Mas Deus não está. Deus está ao nosso favor. Eu só preciso me agarrar com Ele. Crer nessa mensagem que em Romanos 5:17 diz que a justiça é um dom, é uma dádiva. Não vai ser porque eu fiz algo, o céu eu mereço. Não vai ser porque eu paguei um alto preço para conseguir o céu. Não é dessa maneira, meus irmãos. O céu é uma dádiva. Ele já pagou o preço. O preço está pago. E em Romanos 5:17 diz, vou continuar aqui, versículo 18, se o meu irmão puder, pronto. Consequentemente, com uma só transgressão resultou em condenação para todos os homens, assim por um só ato de justiça veio a justificação que dá vida a todos os homens. Então foi só um ato de justiça. Nós vamos chegar aqui, meus irmãos, no texto que eu quero falar para meus irmãos em Romanos capítulo 4, que diz assim: glória seja dada ao nome de Jesus.
Portanto, que diremos que é alcançado Abraão, nosso antepassado segundo a carne? Próximo. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. O próximo. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, visto que foi atribuído ou imputado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Como assim? Como eu estava citando anteriormente, não vai ser porque eu fiz algo para conseguir o céu. Porque se fosse pela minha obra, do que eu faço para conseguir o céu, então para Deus seria uma dívida comigo. E Deus não deve nada a ninguém. Para mim conseguir o céu foi um ato de justiça. Irmão, passe no próximo, para ser mais rápido para mim. No entanto, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é atribuída como justiça. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, o texto que fala que Deus justifica o ímpio. O ímpio, por mais que ele esteja errado, mas se ele crê que Deus justifica ele, ele é justificado de todos os pecados. Aí você me pergunta: tem algum ímpio aqui? Eu creio que todos são salvos, mas o Evangelho, meus irmãos, ele tem que ser buscado todos os dias. Eu tenho que entender a justificação que Deus me concedeu através de Cristo Jesus. A partir do momento que eu passo a buscar o merecimento próprio, a justiça própria, eu estou deixando o Evangelho de lado. Eu estou deixando de buscar o reino de Deus. Mas quando eu creio que sou salvo pela fé, isso é dom de Deus. Versículo 6 diz o quê? Davi diz a mesma coisa. Quando fala da bênção do homem, a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Bênção é daqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Meus queridos, meus irmãos, aí algumas pessoas ficam meio confusas nesse texto, porque Paulo diz que nós somos justificados independentemente das obras. Já em Tiago, capítulo 2, vai dizer que a fé sem obras é morta. Tiago, capítulo 2, Tiago, capítulo 2, versículo 18. Mas eu acho que eu vou voltar um pouco anterior. Assim também, a fé por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. Aqui, meus irmãos, Tiago está falando da justificação diante dos homens. Paulo está falando da justificação diante de Deus. É diferente. Tiago vai citar um pouco à frente, como ele fala, contudo, alguém dirá: você tem fé, eu tenho as obras. Mostre-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Tiago vai dar uma ilustração, meus irmãos, aqui no versículo. Deixa eu acompanhar aqui na minha Bíblia aqui, citar para os meus irmãos. Um pouco mais à frente, se meu irmão puder, ele vai dar uma ilustração aqui. Pronto, Abraão. Não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar. Aqui, meus irmãos, você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Vou explicar esse texto aqui. Paulo dizia que
Nós somos justificados pela fé, independentemente das obras. E Tiago fala que as obras é acompanhada da fé. Tiago cita que ele está falando diante dos homens essa justificação. Já Paulo fala da justificação perante Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Tiago dá a ilustração que Abraão ofereceu ao seu filho Isaac. Lá em Gênesis capítulo 15 vai nos dizer que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão não tinha filho ainda. Abraão queria ser pai de queria ter filho para ser tornado um pai de uma grande nação. Ele não creu nesse texto, ele foi imputado como justo. Sem ele ter feito a obra, ele creu que Deus ia fazer dele pai de uma grande nação. No capítulo 22, que Tiago cita, foi quando Abraão foi oferecer o seu filho Isaac. Então se levou um determinado tempo para que Abraão viesse oferecer o seu filho Isaac. Demorou cerca de 30 a 40 anos. E qual a diferença aí, meu querido? A diferença é que Abraão continuou acreditando que ele seria pai. A nossa diferença, a diferença que eu posso te explicar, meus irmãos, é que se você não está se vendo justo, se você não está exercendo boa obra, continue acreditando que no determinado tempo Deus vai te usar para exercer a boa obra que Deus quer que você realize em Cristo Jesus. E temos o exemplo de Raabe. Raabe era uma prostituta. A Bíblia vai dizer em Josué capítulo 2 que os espias chegaram lá e ela recebeu eles. E foi chegada ao rei Jericó que os espias estavam naquele local, na casa de Raabe. Então eles foram lá, os guardas foram lá, e Raabe abre a porta e eles perguntam: chegaram alguns espias aqui? E Raabe diz: sim, eles vieram, mas eles já foram, corram diante deles antes que eles fujam. Raabe, meus irmãos, ela veio exercer boa obra 40 anos depois, porque ela falou para os espias que estavam na sua casa, que quando ela ouviu falar que Deus de Israel abriu o mar vermelho, o coração deles ficaram temorosos, ficaram receosos com medo. Então quando ela teve a oportunidade, ela agarrou, meus irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Talvez a sua obra você acha que não está fazendo direito, correto. Talvez você esteja pecando, fazendo o que não agrada o Senhor, mas continue declarando que você é a justiça de Deus, como está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, que é Jesus sem cometer pecado. Ele não cometeu sequer um pecado, ele se fez pecado. E muitas vezes nós queremos fazer algo para alcançar a justiça. Eu só preciso acreditar nessa obra que já foi feita. Eu não preciso fazer a justiça para alcançar a justiça. A justiça já foi me dada. Eu só preciso continuar acreditando nessa verdadeira justiça que transforma, que liberta, cura e salva. Louvado seja o nome de Jesus. Raabe passou 40 anos esperando uma oportunidade. E Deus está dizendo: a tua oportunidade vai chegar. Continue acreditando. Por mais que muitas vezes você se sente fraquinho, sem força, não desista. Continue olhando para Jesus, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. A paz de Deus vai chegar em tua vida assim que estará buscando verdadeiramente o reino de Deus. Louvado seja o nome de
vida triste, era uma prostituta. Mas quando ela soube, ela era gentia, que aqueles homens estavam ali, ela se agarrou. Eu creio nesse Deus. Esse Deus abriu o mar vermelho e vai mudar a minha vida, vai me tirar daqui e vai me fazer uma nova criatura em nome de Jesus. Meus queridos, meus amados irmãos, não sei o que tu tem feito ou o que tu anda fazendo, mas quando tu estiver naquele local, talvez até pecando, comece a declarar com fé nesse fraquinho: eu sou justiça de Deus. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E só Jesus, meus irmãos, pode nos limpar do pecado. Jesus, meus irmãos, não rejeitou sequer um pecador. Todos os pecadores que se aproximaram de Jesus, Jesus não rejeitou de forma alguma. Aquelas pessoas que se achavam muito santas, perfeitas, elas rejeitaram Jesus. Jesus não rejeitou elas. Certa vez, como fala no texto aqui de Evangelho de Lucas, já estou terminando o capítulo, Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 17. Creio que meu irmão vai colocar aí. Certo dia, enquanto ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Próximo. Eis que alguns homens vieram trazendo um paralítico em uma maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para posicionar diante de Jesus. Eles estavam procurando uma maneira para chegar até Jesus, mas eles encontraram dificuldade, porque existia uma multidão. Aonde Jesus estava, não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e o baixaram na sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. O próximo. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os teus pecados estão perdoados. Louvado seja o nome de Jesus. Olha, meu irmão, ele foi para lá atrás de uma cura. Eu não sei o que tu está precisando hoje na tua vida. Talvez você esteja até sem paz. Talvez a luta do dia te trouxe aflição, desespero. Talvez você esteja enfermo, precisando de uma cura, de um socorro. Jesus declarou para aquele homem que estava enfermo: os teus pecados estão perdoados. E o texto cita aqui, meus irmãos, que os mestres da lei, os fariseus ali se incomodaram com isso. Diz que esse homem, para perdoar o pecado, isso é uma blasfêmia. E Jesus falou assim: não é mais fácil dizer os teus pecados estão perdoados? Ou diz assim: levanta-te e anda. Louvado seja o nome de Jesus. Desde já, meus irmãos, agradeço essa rica oportunidade que o Senhor nos concedeu. Deus possa abençoar a sua vida. Se o inimigo vier trazer condenação na sua mente, quando você é falho, quando você é pecador, comece a declarar, a crer nessa mensagem que você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Porque é crendo nessa mensagem que nós somos libertos, é crendo nessa mensagem que eu continuo falando para minha mente, para mim mesmo, para você mesmo, declarando para você mesmo que você é justiça de Deus. E a justiça de Deus vai chegar na tua vida, na tua casa, vai chegar no teu negócio,